O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, o que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possas ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, queremos fazer uma breve retrospectiva do domingo passado para melhor entendermos essa caminhada do Evangelho de hoje. No domingo passado, lembramos da multiplicação dos pães e dos peixes que mataram a fome de mais de 4.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Lembramos que estamos no 6º capítulo de João. Desde o domingo passado, hoje damos continuidade, estamos no mesmo capítulo. E hoje nós vemos aquele povo de Israel, no livro do Êxodo, murmurando, porque Deus havia lhes tirado da terra do faraó, terra da ingratidão, terra da injustiça, terra do sofrimento. Deus tirou o seu povo, levando-os para um deserto, para chegar à terra prometida. O deserto
Não era a terra prometida, mas fora preciso passar por aquele deserto, e que muitas vezes nós também passamos por um deserto na nossa história, na nossa vida. No deserto não tem o que comer, tem sol quente e a noite é muito fria. Assim é o deserto. Muitas vezes também passamos por dificuldade na nossa vida, por sofrimento, por provações, por deserto. Porém, nas nossas murmurações, que muitas vezes, por que não dizer todas as vezes, parte de uma ingratidão ao que Deus tem feito na nossa vida. Porque Deus não nos permite passar nada que nós não vamos suportar. Deus não nos permite. Sei que o seu sofrimento, a sua dor é imensa e é verdade, mas que você, não fazendo a experiência do povo do antigo Israel, que uma vez recebendo a graça de Deus, fora ingrato com o Senhor. Por que somos ingratos a Deus? Porque não percebemos muitas vezes as suas mãos na nossa vida. E aí ficamos com um desejo ou um sentimento de abandono de Deus, porque não conseguimos ver as mãos de Deus, porque muitas vezes queremos que as mãos de Deus haja segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. E aí nós não percebemos. Por isso, a primeira leitura do livro do Êxodo apresenta um povo murmurador, reclamando com Moisés e o sacerdote Arão. Porém, Deus fala a Moisés que está resolvendo essa situação. E Deus manda cordonizes e pão do céu, todo dia. E Deus diz: a cada dia se alimentará, a cada dia. Depois, as cordonizes estragariam e os pães também estragariam. Por isso ele diz: não deixai desperdiçar nada. Quantas vezes na nossa casa aquele quilo de arroz e feijão dá bicho, porque desperdiçamos? E muitas vezes eu digo que eu já vi pessoas doarem para os pobres arroz com bicho, feijão com bicho, para não desperdiçar, serve para o pobre. Muitas vezes nós somos ingratos com o Senhor. Muitas vezes nós, adultos, somos mal agradecidos a Deus. Sem falar as crianças que nós permitimos que larguem comida no prato. Quem já passou por dificuldades sabe. Minha mãe passou por muitas dificuldades, passou fome. E porque ela passou fome, a comida que sobrava no prato, se eu desci comida, ia para a geladeira, era o que eu jantava. Só quem passou por dificuldade sabe o valor. As nossas crianças, graças a Deus, não sabem o que é passar fome. E nós não ensinamos o valor daquele prato que chegou à mesa por graça do Senhor. Por isso hoje o salmista nos diz: o Senhor deu a comer o pão do céu. O salmista
trabalha a gratidão a Deus, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor preparou. E o Senhor não se zangou com as murmurações. O Senhor preparou o melhor do que o faraó, do que as carnes do faraó. Eles comeram cordonizes, uma ave rara, que não era a época daquelas cordonizes passar por aquele deserto. Aquelas cordonizes migraram exatamente onde estava o povo de Israel. E o povo conseguiram pegar quantas quiserem para se alimentar. Deus é o Deus da providência. Nosso Deus é o Deus da providência. E nós precisamos adentrar nesse coração do Senhor, nessa dinâmica dessa providência. Por isso nos vai falar a carta de São Paulo. Eis, pois, o que eu vos digo e atesto do Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos. Não sejamos ingratos ao Senhor. Olhemos tudo que temos como graças que o Senhor nos concedeu. Façamos esse exercício de agradecer mais do que reclamar. Agradecemos mais. Façamos isso como exercício de gratidão ao Senhor. Cuja inteligência, os pagãos, não nos leva a nada. Conheço tantos, até padres intelectuais, muito inteligentes, que não vivem como deveria viver, de tanta capacidade que Deus nos deu. A capacidade, amados filhos, não é mérito meu, não é mérito teu, é graça de Deus. Que Deus te deu essa capacidade a mais do que o outro, é para que você sirva mais do que o outro. E não seja prepotente, porque você é o tal. Quantas mães que lavando roupa, fazendo unha, deram o melhor para o filho chegar à faculdade, e muitos aqui sacrificaram muito para os filhos chegarem à faculdade, e às vezes a mãe fala uma palavra no português errada, acabou. Tem vergonha. Isso é ingratidão moderna, no tempo de hoje. Isso é ingratidão. Quando eu lembro do meu pai já falecido, que trabalhando no hospital do câncer, e trazia muitos brinquedos, boneca sem cabeça, carro sem roda. Quando eu lembro do meu pai com aquela caixa, era uma caixa imensa, cheia de brinquedos para os seus filhos, e abria aquela caixa, era uma festa sem fim. Aqueles brinquedos já todo velho, das crianças que ganhavam lá no hospital e chegava lá na nossa casa, era uma festa. Mas quando eu lembro do meu pai, que pegava aquele trem, que não é um trem com ar-condicionado que temos hoje, ainda cheio, que eu pego toda semana para ir para a rádio, cheio, lotado. Toda vez que eu entro no trem lotado, eu lembro do meu pai. Eu fico imaginando como ele carregava aquela caixa imensa, no trem, para levar o brinquedo para os seus filhos. Nós não sabemos agradecer, nós somos murmuradores, reclamamos de tudo.
Somos insatisfeitos com tudo. Por isso, amados irmãos, hoje a palavra de Deus quer despertar a gratidão no nosso coração. Temos gestos de gratidão. E nos eleva a palavra de Deus do Santo Evangelho de hoje. Jesus mais uma vez diante daquela multidão, aquela mesma multidão do qual ele deu de comer aqueles pães e aqueles peixes. Aquela multidão não queria sair de perto de Jesus. Não queria sair de perto de Jesus. Porque Jesus tinha uma bela pregação. E eles se encantavam com a pregação de Jesus. E Jesus saciara, matara a fome de todos eles. É muito bom. Vamos ficar por aqui, olha. Tem uma boa palavra, uma boa pregação e ainda nos dá de comer. Para que nós vamos sair de perto dele? Ainda nos dá de comer. Ainda comemos com fartura de sobrar. Está igual muitos filhos nossos. Não sai das nossas asas. Fica dentro do quarto, até ar-condicionado alguns têm, come dentro do quarto, não sai do quarto para nada. Quando sai com cara de fuinha, sai com cara de fuinha, não lava uma louça e ainda reclama. Está igual às nossas famílias. Como nós precisamos aprender o que é gratidão. Jesus não fez nada por obrigação. Jesus fez porque teve compaixão. Jesus fez porque teve amor. Assim como nossos pais fazem e ainda fazem, já com o filho barbado, que não tem mais nem lugar para crescer cabelo, e ainda é murmurador. E nós precisamos entender. E aí Jesus chama a atenção deles: olha, vocês estão atrás de mim, não porque eu sou Deus, não porque eu sou Deus. Vocês estão atrás de mim porque eu gostei de comer. Jesus reclama aqui, ó. Nós muitas vezes também vamos à missa não porque amamos a Deus. Nós vamos à missa muitas vezes metralhando a Deus com os nossos pedidos. Não é por amor muitas vezes, é por questão do pedido. Senhor, olha, quero isso, preciso disso, estou passando por isso. Não por amor. Quantas coisas o Senhor já nos fez, quantos livramentos Ele já nos deu, quantas graças Ele já derramou, e nós temos essa triste pedagogia de procurar a Deus, principalmente quando a dor está forte. Parece que nós estamos fazendo um grande favor a Deus vir à missa. Um grande favor nós estamos fazendo a Deus. E hoje a palavra de Deus quer nos trazer de volta ao verdadeiro sentido da Eucaristia, ao verdadeiro sentido do pão do céu. E ali eles provocam Jesus: ora, está falando assim, mas que sinais fazes? Olha, não foi semana passada, foi domingo passado que ele multiplicou os pães e os peixes. E ainda pergunta: que sinais tu vem fazer para que nós creiamos em ti? Se faz milagre, creio. Nós somos protestantes?
Protestante quer correndo atrás de milagres e mais milagres. Nós somos da Igreja Católica. Deus nos dá mais do que nós merecemos, porque Ele nos ama. E muitos de nós nem merecemos, mas Ele nos ama. E aqui, amados irmãos, está esse olhar do nosso Senhor diante do que eles colocam. Não foi Moisés que nos deu, não foi Moisés, foi meu Pai que concedeu essa graça. Eu sou o pão descido do céu. Quem come desse pão viverá até a vida eterna. Então entendamos o que a palavra de Deus quer nos mostrar hoje. A Eucaristia, Jesus, pão vivo descido do céu, para nos alimentar. E quando nós nos alimentamos de Deus, nós fazemos o bem. Quem se alimenta do Cristo é capaz de fazer o bem, é capaz de amar, é capaz de perdoar, é capaz de concretizar maravilhas na vida do outro, na vida dos seus. Meu filho, minha filha, eu vos digo, até o demônio comunga. Até o demônio comunga. Quantos que têm aparência de cristão entram na fila da comunhão e é capaz de fazer o mal para o outro? Comunga devidamente. Comunga o pão do céu, Jesus, de forma indevida. Capaz de ser infiel à sua esposa. E tem cara de bom moço na igreja. Capaz de falar mal das pessoas, falar mal dos seus sacerdotes, ainda que ele mereça. Mas que nós precisamos entender quem eu estou comungando, quem eu estou me alimentando. A Eucaristia é a força para nos dar um vigor de fazer aquilo que Deus é. Deus é bom. Somos chamados a nos alimentar, a não desperdiçar o alimento que desce do céu, para fazer o bem, em todo o tempo, fazer o bem. Se nossos políticos que dizem ser cristão católico, se eles entendessem a Eucaristia, se eles entendessem, mas buscam muitas vezes, ele e muitas vezes nós, Jesus para se dar bem, para se dar bem. Nós não comungamos para nos dar bem, nós comungamos para fazer o bem. E uma vez que sabemos partilhar, nunca teria fome em lugar nenhum. Se soubéssemos partilhar, se entendêssemos o dom da partilha, nunca teria fome em lugar nenhum. Portanto, amados filhos, que a palavra de Deus hoje faça com que recebamos Jesus, pão descido do céu, com maior gratidão no nosso coração, e que Ele tire de nós todo veneno, todo mal, e nos converta a mim e a vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.